Nós, os teus servos, vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. Irmãos, boa noite. Agradecemos ao Senhor pelo andamento do dia, pela nossa escola bíblica dominical. Agora buscamos a presença dele também para o culto dessa noite. Hoje de manhã podemos falar aos nossos irmãos sobre o bom soldado de Cristo, fazendo alusão ao dia do soldado. E podemos observar ali no texto da segunda carta de Paulo a Timóteo, né, onde fizemos a leitura, no capítulo 2, do versículo 1 ao 7, principalmente até o versículo de número 4, que o bom soldado de Cristo, ele não pode ignorar os sofrimentos, ele precisa de valorizar a sua batalha, a sua causa, e ele precisa de satisfazer aquele que o arregimentou, né, aquele que o chamou para essa batalha. Então que Deus nos ajude, nos abençoe e que nós continuemos como bons soldados de Cristo, agora também no decorrer desse culto, né? Que tudo aqui seja para o agrado do nosso Deus, para o louvor do seu nome. Vamos ler a palavra de Deus no Salmo de número 144. Diz assim: Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra.
minha misericórdia e fortaleza minha, meu alto refúgio e meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete, o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes? O homem é como o sopro, os seus dias como a sombra que passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce. Toca os montes e fumegarão. Despede relâmpagos e dispersa os meus inimigos. Arremessa as tuas flechas e desbarata-os. Estende a mão lá do alto, livra-me e arrebata-me das muitas águas e do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. A ti, ó Deus, entoarei novo cântico no saltério de 10 cordas e cantarei louvores. É ele quem dá aos reis a vitória, quem livra da espada maligna Davi, seu servo. Livra-me e salva-me do poder de estranhos, cuja boca profere mentiras e cuja direita é direita de falsidade. Que nossos filhos sejam na sua mocidade como plantas viçosas e as nossas filhas como pedras angulares, lavradas como colunas de palácio. Que transbordem os nossos celeiros atulhados de toda a sorte de provisões, que os nossos rebanhos produzam a milhares e dezenas de milhares em nossos campos, que as nossas vacas andem pejadas, não lhes haja rotura nem mau sucesso, não haja gritos de lamento em nossas praças. Bem-aventurado o povo a quem assim sucede. Sim, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Que Ele então nos abençoe, nos ajude. A gente sabe, né, que esse povo, né, cujo Deus é o Senhor, é o povo da aliança. Nós sabemos através das Escrituras que Deus chamou para si um povo, e esse povo hoje é aqueles que são salvos, né, em Jesus Cristo, né, é o chamado, né, o Israel de Deus, o povo da aliança. Então esse povo é bem-aventurado, é um povo, né, que certamente tem o cuidado de Deus tanto para as coisas materiais, né, as coisas físicas, como vimos nos primeiros versículos, como também tem o sustento de Deus para a família, né, na questão emocional, na questão espiritual e também, né, claro, para a salvação. Então, esse povo é bem-aventurado, sim. É o povo de Deus, o povo escolhido. Esse povo, né, que tem batalhado aí pela fé, e esse povo que tem caminhado também por essa existência, né, como aqueles que olham para a cidade, né, a cidade preparada por Deus, a Nova Jerusalém. E hoje nós ainda leremos daqui a pouco outro texto que se encontra na palavra de Deus, lá no profeta Sofonias, no capítulo 3, veremos do 8 ao versículo de número 20, onde nós procuraremos destacar as bênçãos, né, decorrentes da presença de Deus no meio do seu povo. Agora nós vamos louvar ao Senhor com um hino do nosso inário, o hino de número 22 do nosso inário. Altamente os céus proclamam seu divino Criador, anuncia ao firmamento tuas obras, ó Senhor, incessante noite e dia, dão sinais do teu poder. Sem palavras proclamando, Deus é excelso no saber. Majestoso sol caminha pelos céus com resplendor, exultando em seu percurso, enche o mundo de calor. Todo vasto universo canta em cor teu amor, e nos vinhos ensino
da palavra do Senhor. Tua lei tão preciosa brilha mais que a clara luz, esclarece as nossas mentes e as almas a Jesus. Em tua graça meditando, cantarei ao bom Senhor, e será na minha boca agradável teu louvor. Amém. Que Deus então nos abençoe, que nós proclamemos, né, esse bendito Criador. Vamos ler o outro texto ainda, onde faremos, né, a nossa meditação nessa noite. Sofonias, faremos essa leitura no capítulo 3, leremos do versículo 8 ao versículo de número 20, como já havíamos anunciado. Diz assim a palavra de Deus: Esperai-me, pois, a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, porque a minha resolução é ajuntar as nações, congregar os reinos para sobre eles fazer cair a minha maldição e todo o furor da minha ira, pois toda essa terra será devorada pelo fogo do meu zelo. Então darei lábios puros aos povos, para que todos invoquem o nome do Senhor e o sirvam de comum acordo. Da além dos rios da Etiópia, os meus adoradores, que constituem a filha da minha dispersão, me trarão sacrifícios. Naquele dia não se envergonharás de nenhuma das tuas obras, com que te rebelastes contra mim. Então tirarei do meio de ti os que exultam na sua soberba, e tu nunca mais te ensoberbecerás no meu santo monte. Não deixarei no meio de ti, mas deixarei no meio de ti um povo modesto e humilde que confie no nome do Senhor. Os restantes de Israel não cometerão iniquidade, nem proferirão mentira, e na sua boca não se achará língua enganosa, porque serão apacentados, deleitar-se-ão, e não haverá quem os espante. Canta, ó filha de Sião, rejubila, ó Israel, regozija-te, e de todo o coração exulta, ó filha de Jerusalém. O Senhor afastou as sentenças que eram contra ti, e lançou fora o teu inimigo, ó rei de Israel. O Senhor está no meio de ti. Tu já não verás mal algum. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, ó Sião, não se afrouxem os teus braços. O Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Os que estão entristecidos por se acharem afastados das festas solenes, eu os congregarei. Estes que são de ti e sobre os quais pesam opróbrio. Eis que naquele tempo procederei contra todos que te afligem. Salvarei os que cocheiam e recolherei os que foram expulsos. E farei deles um louvor e um nome em toda a terra em que sofrerem ignomínia. Naquele tempo eu vos farei voltar, vos reconciliarei, certamente farei de vós um nome e um louvor entre todos os povos da terra, quando eu vos mudar a sorte diante dos vossos olhos, diz o Senhor. Vamos orar. Senhor, graças te damos por mais esta oportunidade, te louvamos pelo andamento do dia e por esse culto, Deus, que ele seja para o louvor da glória do Senhor. Abençoe os que estão nos ouvindo, nos acompanhando
aqui na cidade, também os que estão pela internet, que o Senhor venha guardá-los, ó Pai. Nós oramos pedindo que o Senhor continue nos dando essa condição de servir ao Senhor de comum acordo. Que sejamos, ó Deus, sempre um povo humilde que busque louvar e bendizer o teu santo nome e alegrar-se com a presença do Senhor no nosso meio. Pedimos também que o Senhor nos ajude, que retornemos às atividades no templo, no tempo devido para a glória do Senhor. Pedimos ainda que o Senhor guarde os enfermos, tenha misericórdia, ó Deus, daqueles que ainda estão em estados mais delicados, que já estão melhorando, que continuem sendo lembrados pelo Senhor. Os que estão com saúde, que sejam gratos, ó Deus, por tudo. Pedimos que o Senhor nos livre de todos os males, nos ajude, ó Deus, no decorrer da semana, no restante desse mês. Abençoa para que nós tenhamos sempre a vontade, o desejo de estar na presença do Senhor. Em nome de Cristo. Amém, Senhor. A leitura foi um pouco truncada, com alguns tropeços. Às vezes, né, isso acontece. E às vezes acontece sempre também, né? Então nós pedimos, né, aí a compreensão, né, dos nossos irmãos, né, de todos que estão nos acompanhando. Com respeito, né, aqui a esse texto, os irmãos com certeza já ouviram, até já cantaram, né, parte desse texto. Ele está apontando, né, para, vamos dizer assim, para a época, né, para o tempo que a igreja vai, né, de uma certa forma, vamos dizer assim, ela estará, né, com o Senhor para sempre. Mas a gente sabe que esses profetas tinham um contexto, eles falavam para um povo, né, e geralmente essas mensagens tinham suas aplicações também ali, né, para a época. E aqui nesse texto, né, embora a gente saiba que o povo, né, de Israel sempre esperou um reino, né, físico restaurado ali, inclusive até na vinda de Cristo, mas esse texto está falando de uma situação que não foi ali vista, que não aconteceu com, vamos dizer assim, com o reino físico depois que ele foi levado, né, ali para a Babilônia. Nunca mais eles tiveram tudo isso que esse texto diz aqui, né? Um povo louvando ao Senhor de comum acordo, até porque quando o reino se dividiu, ficando ali algumas tribos com Jeroboão e outras com Reboão, já não houve mais esse comum acordo. Até na época de Jesus mesmo havia ali uma certa, né, divergência, divisão, né, ali com respeito aos samaritanos. Eles nem aceitavam às vezes ali, né, Jesus, né, conversar com os samaritanos. Então nós temos aí vários ensinos, né, que nos mostram, vários textos que nos mostram que essa divisão ali já era marcante ali na época de Cristo. Então esse texto tem que estar apontando para a igreja, né, vamos dizer assim, hoje aqui a batalha da igreja também, como também para a igreja já glorificada. Mas o que eu quero destacar é que isso procede de Deus. Isso não parte das pessoas decidirem de comum acordo servir ao Senhor. O texto que nós fizemos a leitura fala: esperarei pois a mim, diz o Senhor. Não, esperai-me, pois a mim, diz o Senhor, no dia em que eu me levantar para o despojo, né, aqui. Aí então nós vemos a ação de Deus e também sobre a questão de ajuntamento das pessoas, né? O versículo 9 fala: darei lábios puros aos povos, né, para que todos os sirvam de comum acordo. Com respeito à igreja, a gente sabe, né, que isso se tornou possível, porque com a chegada dos gentios para a igreja, né, tudo aí, podemos dizer, foi se cumprindo, né, o que está aqui nesse texto, né. O povo de Israel tinha ali, né, as suas limitações também, né, com respeito ao evangelismo, a gente sabe disso, não só, quando eu falo Israel, lembrando de Judá, né, que tinha, de uma certa forma, né, ali essa responsabilidade até maior que os de Jeroboão, porque os profetas, né, embora falassem também o reino do norte, mas eles estavam mais ligados à questão do sul. E então eles tinham essa responsabilidade, eu acredito, né, de servir como sacerdotes, como a gente fala, mas eles não levavam aí tão ao pé da letra a questão de evangelismo. Com a igreja,
as pessoas vieram, né, pessoas de todos os lugares, para servirem ao Senhor de comum acordo. Por que de comum acordo? Porque nós temos que chegar diante de Deus através de Cristo. Se não for por meio dele, então nós não chegamos. E quem orienta a igreja é o Espírito Santo. Então não tem como a igreja querer servir ao Senhor de forma divergente, porque só existe esse caminho, né, que é Jesus Cristo, e o Espírito Santo é aquele que nos orienta. E aqui nesse contexto fala desse momento, né, aí dessa alegria, e fala da presença de Deus no meio da igreja, né? E eu quero falar sobre essa bênção. O versículo de número 17. Nós vamos trabalhar mais esse versículo, né, o 17, onde diz assim: o Senhor Deus está no meio de ti, poderoso para salvar-te. Ele se deleitará em ti com alegria, renovar-te-á no seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Antes de entrar nesse versículo, né, eu estava olhando também, até bem agora a mente, né, aqui, os dias que nós estamos vivendo, embora aqui, né, tá falando de outro contexto, mas diz de pessoas que estavam ali entristecidas por não poderem, né, ali estar nas festas solenes, estar nos cultos. Eu acredito que nós temos pessoas aí do nosso contexto hoje também, né, entristecidas por não estar ali no templo servindo. Isso vai acontecer com a graça de Deus, né, no tempo dele. Mas voltando aqui ao versículo de número 17, né, sobre a questão, né, dessa bênção. O versículo 17 fala que quando Deus está presente tem salvação. Eu não vou ler aqui porque o texto é longo e nosso tempo não nos dá, né, condições para isso. Mas os irmãos sabem que quando Simeão tomou Jesus nos braços, quando Jesus foi apresentado no templo, ele olhou para aquele menino como sendo a salvação para o povo de Deus, né? Ele sendo glória, sendo salvação, sendo luz, né, para o povo de Deus. Também ali no cântico de Zacarias, né, quando fala a respeito do nascimento de João Batista, ali também Jesus é apresentado como sendo o salvador do povo, né, como sendo a salvação, que Deus lembrou-se do seu povo. E aqui diz que esse Deus presente, esse Deus no nosso meio é salvação. E o nome Emanuel, né, Deus conosco. Então a gente não tem dúvida com respeito a isto, né? Se por um lado, né, as pessoas elas estão hoje, vamos dizer assim, os salvos estão entristecidos por não estar participando nas atividades diretas da igreja, não podem ter essa dúvida de que o Senhor está no nosso meio, de que Ele está presente, que Ele é presente, né, implica em salvação. É Ele que dá lábios puros aos povos, é Ele que purifica, né, essa nação para ter um povo que o sirva de comum acordo, né? E o versículo de número 12, né, fala que esse povo de Deus deve ser um povo modesto, um povo humilde que confia no Senhor. Então, quando Deus está no nosso meio, Deus está presente, a salvação com certeza está implicada nisso também, né? E ainda nesse versículo de número 17, fala que quando Deus está presente, a alegria também está presente. E até se nós levarmos em consideração que a alegria é fruto do Espírito, então nós não podemos ser um povo, né, que viva a se lamentar, vamos dizer assim, um povo sem motivo, né, de riso, sem motivo de alegria. O Senhor tem feito grandes coisas, né, por nós, por isso estamos alegres, diz a palavra de Deus. E aqui, nesse contexto, né, mostra que essa alegria ela deve fazer parte da vida dos salvos. Se eu não estou aqui trocando, né, o autor, mas me parece que foi C.S. Lewis, que disse, né, que quem não gosta de festa não pode ir para o céu, porque o céu é um lugar de alegria e não um lugar, né, de tristeza. Então nós precisamos, com a graça de Deus, né, vivermos essa alegria aqui, porque o céu é um lugar de alegria. E Deus presente é a salvação, Deus presente é a alegria, Deus presente é tudo aquilo que nós precisamos, né, para poder viver e agradar a Ele, né, em todo o tempo. Nós temos aqui ainda, né, nesse contexto, essa questão, né, de Deus estando presente, Ele também, esse amor de Deus, né, está presente no nosso meio.
Há poucos dias nós fizemos aqui me parece que foi uma mensagem por ocasião do culto, que procuramos destacar o texto ali de João 16, 3,16, né, que fala que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas João trabalha muito com essa ideia do amor de Deus, essa afetividade, né, aí de Deus para com o seu povo, nas suas cartas também. Na primeira carta, ele chega, né, ali dizer, né, que o modo que Deus demonstrou amor por nós foi enviando o seu Filho ao mundo, foi na morte de Jesus Cristo. Então ele demonstrou esse amor para conosco, né? E no Velho Testamento nós temos ali um profeta, né, que é considerado também um profeta do amor, que é o profeta Oséias. Ali também nós temos a expressão desse cuidado de Deus, desse amor de Deus para com o seu povo. Nós temos ali no capítulo de número 11, né, ali, capítulo 12, já partindo para o final, né, esse amor de Deus sendo mostrado para com a nação, embora a nação se distanciando do Senhor, ele continuava a amar e chamar o seu filho do Egito. Até usado no Novo Testamento, né, como um texto messiânico, mas ali no contexto, né, falando a respeito do amor de Deus para com a sua, o seu povo, para com a sua igreja também, vamos dizer assim. Então, Deus presente também, o amor está presente no nosso meio, né? O versículo 17, então, além, né, de Deus se alegrar, né, ou dar alegria ao seu povo, aqui, né, fala renovar-te-á o seu amor, regozijar-se-á em ti com júbilo. Então, esse amor de Deus no nosso dia a dia, né? Então, a bênção da presença de Deus, né? As bênçãos da presença de Deus. Deus no meio do seu povo é sinal de salvação, é sinal de alegria, é sinal de amor. É claro que nós estamos falando aqui, né, nesse contexto já, claro, podemos dizer assim, de igreja, porque fala também de pessoas de todos os lugares, né? Mas muito mais que só esse contexto de hoje, isso aqui está apontando para momento, né, onde a igreja estará para sempre com Cristo, desfrutando, né, de todas essas bênçãos. Uma igreja salva, uma igreja feliz e uma igreja repleta de amor por causa do Deus presente. Nós vamos louvar ao Senhor com um hino do nosso inário, né, um hino que tem como título Lar do Céu, o hino de número 186. Hino de número 186. Pensai nesse lar do céu, nas gloriosas moradas de luz, onde os crentes felizes desfrutam da presença de Cristo Jesus. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lar do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu, sai nesse lá do céu. Pensai nos amigos do céu, que venceram a luta final, e nos cantos que ressoam, harmonia do lar eternal. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu. Ó pensai nesse lá do céu, e viver lá no céu, meu Jesus, face a face seu rosto mirar, e bem longe cuidar dos tristezas, para sempre com ele habitar. Ó pensai, ó pensai, ó pensai nesse
do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lá do céu. Sem demora no céu estarei, vejo o fim da jornada chegar. Meu bondoso Jesus lá me espera, para as bênçãos eternas me dar. Ó, pensai, ó, pensai, ó, pensai nesse lá do céu, lá do céu, lá do céu, lá do céu, ó, pensai nesse lá do céu. Que Deus nos abençoe. Recebais a bênção. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre vós e sobre todo o povo de Deus, hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Sim, eu amo.